Olá pessoal, esse é o nosso curso de Arduino básico. Eu vou me apresentar, meu nome é Levi Mota, aqui na tela está o meu e-mail e o site onde eu mantenho os materiais dos meus cursos. Bom, a nossa agenda, a gente vai ver uma contextualização do nosso assunto, onde eu vou falar um pouco sobre a evolução da eletrônica e sobre o microcontrolador e falar um pouco sobre computação física e internet das coisas. Em seguida, a gente fala sobre o Arduino, detalhes das características dele, da plataforma, as placas que existem hoje no mercado, algumas das placas que existem hoje no mercado, o ambiente de desenvolvimento e o que é que dá para fazer com o Arduino. Em seguida, a gente passa para alguns exemplos práticos e, ao final, eu mostro alguns projetos interessantes feitos com Arduino. Bom, então iniciando, vamos falar um pouco sobre a contextualização, a evolução da eletrônica e o microcontrolador. Antigamente, a eletrônica ela era feita basicamente usando eletrônica analógica. Esse tipo de trabalho com eletrônica fazia uso de muito conhecimento técnico, exigia muito conhecimento técnico, os projetos eram complexos e muita quantidade de componentes para conseguir fazer um circuito. Então aqui está um exemplo de um circuito eletrônico, de um amplificador usando eletrônica analógica basicamente. Para usar como modelo de um comparativo entre os circuitos feitos antigamente e os circuitos feitos atualmente, eu vou colocar aqui como é um exemplo de um circuito que é um interruptor por palmas, como é que ela era feita antigamente, usando basicamente a eletrônica mais antiga, onde a gente tem um microfone como entrada, depois a gente tem um módulo de amplificação, depois a gente tem um módulo que pega o sinal amplificado, o sinal analógico e transforma em sinal digital, e em seguida a gente tem uma conversão do sinal digital com uma divisão de frequência. E aí o que a gente tem ao final é que a gente tem o sinal da palma sendo transformado em o ligar e desligar de uma carga elétrica. Então aqui está um circuito desse circuito aí, o projeto final implementado com componentes analógicos, onde a gente pode ver uma quantidade grande de componentes, relés, componentes, circuitos integrados, resistores, vários componentes eletrônicos. Como é que é feita a eletrônica nos dias de hoje? Bom, a gente passou a utilizar maciçamente a eletrônica digital e o uso de microcontroladores. Com isso, a gente consegue programar as funções que antigamente só era possível realizar por métodos analógicos. E isso a gente acaba ganhando facilidade no projeto desses circuitos e, além disso, a gente consegue integrar melhorias e atualizações nesse tipo de circuito. Então, um exemplo desse interruptor por palmas usando um microcontrolador é esse circuito que está aí na tela, onde a gente pode ver que, basicamente, a gente tem uma placa de módulo de microfone, um microcontrolador e a carga sendo acionada ao final. Então, aquele diagrama de blocos que a gente tinha 5 blocos lá usando eletrônica analógica, a gente passa a usar apenas 3 blocos aqui. O sensor, que é o microfone, o processamento, que é feito através do microcontrolador, e o acionamento da carga. Ou seja, tudo é feito programando esse microcontrolador aqui. E aqui está o esquemático, né, o resultado final do circuito feito através de Arduino. Bom, então o que a gente está usando aí nessa nova eletrônica é microcontrolador. O microcontrolador também é conhecido como MCU, ou Microcontroller Unit. Resumidamente, ele é um computador em um chip. Ou seja, ele tem processador, memória, periféricos, entrada e saída. E como ele é um computador, a gente consegue programar ele para fazer o que a gente quiser. Eventualmente, qualquer tipo de circuito que a gente queira, basta programar. A gente consegue
encontrar microcontroladores hoje em praticamente tudo que a gente tem hoje de eletrônico. Então, desde um teclado de computador, monitores, relógio de pulso, máquina de lavar, micro-ondas, telefone, tudo isso hoje em dia tem um microcontrolador. Para a gente fazer uma comparação e aí conseguir distinguir o que é um microcontrolador do que é um microprocessador, isso pode gerar dúvida. Um microprocessador ele é uma CPU de propósito geral, ou seja, para fazer qualquer coisa. E ele não tem no microprocessador memória RAM, ROM, I/O, não tem nada disso. Um exemplo clássico são os processadores da Intel e os da AMD. Então, nesse diagrama a gente pode ver que um microcontrolador ele tem um microprocessador tem só ele, né? E a gente tem em separado a RAM, a ROM, a parte de I/O, timer e a parte de comunicação serial. Já o microcontrolador, ele tem tudo em um único chip, ou seja, é um computador completo em um único chip. E normalmente ele é feito para propósitos específicos, ou seja, ele é construído e ele é implementado para um circuito bem específico. Dentro dele, então, a gente consegue encontrar RAM, ROM, I/O, tudo que a gente precisa de um computador. Alguns exemplos são o PIC, mais conhecido, o Zilog, e os microcontroladores que a gente encontra em Arduinos. Bom, nem tudo são flores, então a gente tem umas desvantagens. Eles são menores, eles são mais lentos e ele tem um espaço menor de memória e de endereçamento. Isso são realmente algumas desvantagens dos microcontroladores. Porém, eles trazem várias vantagens. Essas vantagens tornam eles interessantes para implementação de dispositivos eletrônicos. Por exemplo, ele tem um conjunto de instruções mais resumida e ele geralmente é muito pequeno e aí você consegue implementar sistemas mais compactos, reduzidos. São extremamente baratos, consomem muito pouca energia e você tem uma fase de projeto mais reduzida e uma manutenção dos projetos mais facilitada. Bom, falando um pouco sobre computação física, o que é isso? É uma tradução literal de um termo conhecido como Physical Computing e a ideia é usar computação e eletrônica para fazer com que a gente consiga interagir melhor o mundo físico e o mundo virtual. Então a ideia é a gente conseguir integrar melhor, fazer uma interação entre a computação e o mundo físico. Como é que é feita essa interação? Bom, a interação ela normalmente é feita por um método de ouvir, pensar e falar. Então você ouve, pensa e fala. Em termos computacionais, essa interação é feita através de dispositivos de entrada, depois você tem a entrada desses dados para que eles sejam processados e depois tem o resultado disso em uma saída. Essa leitura, essa passagem da entrada e da saída, ela é feita através de um fenômeno conhecido como transdução. A transdução é a conversão de uma forma de energia em outra, segundo Tom Eichel. E essa conversão ela é feita através de dispositivos conhecidos como transdutores. Então, transdutores são dispositivos que convertem duas formas de energia, geralmente de uma elétrica, de uma forma de energia para a elétrica ou da elétrica para uma outra forma de energia. Dessa forma, a gente pode dizer que transdutores podem ser de dois tipos, de entrada e de saída. Os transdutores de entrada são os famosos sensores. Eles convertem várias formas de energia, como luz, calor, pressão,
em energia elétrica. E aí a gente pode listar como exemplo os interruptores, os microfones, os resistores que variam por luz, por calor, por som e etc. Também existem os transdutores de saída. Nesse caso, a gente chama esses transdutores de atuadores. Basicamente, eles convertem energia elétrica em outras formas de energia. Eles fazem o inverso. Por exemplo, a gente tem os alto-falantes, que convertem energia elétrica em som. A gente tem as buzinas, que convertem também em som. Motores, que convertem energia elétrica em movimento. Mas existem vários outros tipos de transdutores. As lâmpadas, vários outros tipos de transdutores. Então, na computação física, a gente tem o mundo real interagindo com um sistema interativo, através de sensores para poder ler o que está acontecendo no mundo real e através de atuadores para poder agir no mundo real. Mas, pensando um pouco em computação física, a gente, na verdade, evoluiu para um conceito hoje chamado de Internet das Coisas. Esse conceito foi um termo trazido por Kevin Ashton, do MIT, em 1999, e que define uma evolução na qual os objetos são capazes de interagir com outros objetos. Isso traz uma nova oportunidade para a gente de computação, mas também traz novos desafios. Um conceito muito forte que está por trás da Internet das Coisas é o fato de que os dispositivos eles precisam estar integrados à internet. E essa integração ela é feita para que a gente consiga rastrear, sensoriar e monitorar os ambientes e os objetos. Esses objetos na internet das coisas passam então a ser chamados de Smart Objects, ou seja, objetos inteligentes, visto que eles passam a ter uma característica de inteligência mesmo, de objetos com capacidade acima do normal. Quais são alguns recursos que são necessários a esses Smart Objects, esses objetos inteligentes? Bom, eles precisam coletar e transmitir dados, eles precisam acionar outros dispositivos, receber informações e ajudar na comunicação. Para isso, então, eles precisam ter basicamente 4 componentes, que são a unidade de controle, e aí aqui a gente vai usar tipicamente microcontroladores para poder fazer isso, os sensores, para medir as coisas no mundo físico, para conseguir sentir as coisas no mundo físico, módulos de comunicação, para conseguir fazer a integração e a comunicação, e fontes de energia. Então, esses são os 4 principais elementos da Internet das Coisas, dos Smart Objects. Na unidade de controle, a gente pode usar o microcontrolador, e aí, nesse caso, o Arduino atende bem. Para os sensores, a gente consegue também usar sensores que são encontrados no mercado, sensores de umidade, sensores de som, de temperatura, de pressão, de movimento, de luminosidade, de nível de gás carbônico, nível de fumaça, sensor de chuva, sensor de toque, de corrente elétrica e de distância. Inúmeros sensores a gente pode encontrar no mercado hoje e pode fazer uso para medir, sentir o ambiente e o mundo físico. O outro elemento são as tecnologias de comunicação. O terceiro elemento são as tecnologias de comunicação. Então, para trabalhar com o Arduino, a gente consegue listar algumas tecnologias interessantes. Por exemplo, a tecnologia de RFID. Nessa tecnologia, a gente tem a identificação de objetos através de etiquetas que podem ser coladas, pregadas em qualquer tipo de objeto ou até em pessoas. Comunicação por Bluetooth. É uma comunicação que as pessoas já conhecem, onde a gente pode parear dois dispositivos e fazer uma comunicação ponto a ponto. Zigbee é uma tecnologia de comunicação de rede que, à medida que a gente vai acrescentando novos elementos, a rede vai se tornando cada vez mais robusta, mais forte, com um alcance maior.
tecnologia de comunicação 3G, 4G, ou seja, tecnologia de celular. A gente possui hoje no mercado módulos que conseguem fazer com que nossos dispositivos inteligentes falem e conversem diretamente pela rede de celular. E aí com isso a gente consegue conectar diretamente na internet usando tecnologia 3G, 4G. Módulos de Ethernet permitem fazer uma comunicação direta via cabo de rede, cabo Ethernet. E módulos Wi-Fi permitem que a gente conecte em redes Wi-Fi, ou seja, redes sem fio. Bom, então, listando essas coisas, os dispositivos eletrônicos, a evolução da eletrônica, a eletrônica atualmente, como é que ela é feita, a computação física, o desafio que a gente tem para poder conversar com o ambiente, interagir com o ambiente, e a internet das coisas. O que é que a gente pode usar para tudo isso? Bom, o Arduino ele se mostra uma opção bem interessante para que a gente consiga trabalhar esses conceitos. Porque ele é um microcontrolador, então ele atende a essa questão da nova eletrônica, ele atende à computação física, onde a gente precisa processar os dados que a gente lê do mundo físico, e ele atende também à internet das coisas, que precisa de uma unidade de controle. Então vamos falar um pouco sobre o Arduino, o que é o Arduino. O Arduino, então, é uma plataforma de código aberto para computação física baseada em uma placa bem pequena, uma placa simples de I/O, de entrada e saída, e um ambiente de desenvolvimento. Isso foi o que Máximo Banzi, o cara que criou o Arduino, foi como ele definiu o Arduino, a plataforma do Arduino. Então, na verdade, ele foi criado em 2005, não tem tanto tempo assim, 11 anos, por esse cara que é italiano, junto com outras pessoas, e a ideia dele era ajudar no ensino de eletrônica para estudantes. A placa, então, do Arduino está aqui. Essa é a placa mais comum. É a placa que, se a gente for comprar hoje para poder aprender, a dica é: eu vou comprar uma placa Arduino para poder aprender. Qual placa que eu compro? É a Arduino Uno, ela é a básica, a mais simples. É a placa para a gente começar a trabalhar. Tá? O que é que a gente pode listar de características do Arduino, né? Bom, ele pode ser programado através da porta USB, isso é uma grande vantagem. Os microcontroladores mais simples, como o PIC, eles têm um trabalho adicional para a gente conseguir programar. No caso do Arduino, a gente consegue programar pela USB. Ele tem um hardware e software de código aberto, então toda a plataforma dele é aberta. Ele usa microcontrolador Atmel, são microcontroladores bem conhecidos. É muito barato. Tem uma comunidade bem ativa, bem movimentada. E tem um ambiente multiplataforma. O ambiente é feito em Java e com isso ele consegue rodar em qualquer plataforma. Windows, Linux, Mac. E uma programação facilitada porque é baseada em C e C++. Usa, na verdade, uma linguagem chamada Wiring, mas essa é uma linguagem baseada em C e C++. A plataforma, a gente pode dizer que ela é composta por dois elementos: o hardware e o software. O hardware é uma placa, a placa com um microcontrolador. E a gente tem inúmeras versões. Tá? A versão mais conhecida é essa placa aqui, Arduino Uno. E a gente tem o software, que é o IDE de desenvolvimento, é um ambiente de desenvolvimento. É um programa especial que permite você escrever os seus programas, que aqui no Arduino são chamados de sketches, ou esboços, né? A tradução para esboço, numa linguagem de programação simples, que é o Wiring. E aí a gente consegue trabalhar isso no IDE. Falando do hardware, então, a gente tem vários modelos, cada um com uma característica bem específica. O Arduino Uno é o mais básico, é o que a gente vai mostrar mais aqui, vai trabalhar aqui. Então ele tem algumas características que tem um microcontrolador ATmega 328, a tensão de alimentação dele é de 5 volts,
mas na entrada a gente consegue trabalhar de 7 a 12 volts, é a tensão recomendada. Tensão de trabalho, limite mínimo, limite máximo, de 6 a 20 volts. Ele tem vários pinos de entrada e saída, sendo 14, no caso do Arduino Uno, dos quais 6 desses 14 têm a tecnologia PWM, que é a modulação por largura de pulso, que a gente vai ver mais à frente o que é. Pinos de entrada analógica, a gente tem 6, então 14 digitais e 6 como entrada analógica. A corrente de cada pino é de 40 mA, essa corrente é importante saber porque se a gente for aplicar cargas mais pesadas, comandar cargas mais pesadas, a gente não consegue trabalhar acima de 40 mA. Tem uma memória flash de 32K, é aqui onde são gravados os sketches ou os programas. Tá? Tem uma memória SRAM de 2 KB apenas, onde vão ficar as variáveis. E tem um EEPROM, onde a gente guarda os dados, uma EEPROM, onde são guardados os dados, de 1 KB apenas, com um clock de 16 MHz. Vamos ver as características dessa placa. O que é que a gente pode listar aqui de características? Então, ela tem os 14 pinos de I/O digitais, de entrada e saída digitais, como eu já falei, de 40 mA cada, no máximo. A carga tem que ser de no máximo 40 mA. E está aqui, o pino vai do 0 ao pino 13. Do pino 0 ao pino 13. Sendo que alguns desses pinos, e eles estão marcados na placa com esse tio aqui, eles suportam a modulação por pulso, ou seja, dá para a gente simular uma saída analógica nessa saída digital. Nesse caso aqui são os pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Esses pinos permitem PWM. A gente tem 6 pinos de entrada analógica, ou seja, a gente consegue colocar sinal analógico aqui, ele tem um conversor digital analógico digital, para poder fazer com que a gente consiga ler qual é esse valor analógico que está na entrada. A resolução é de 10 bits. Tem um conector USB, e é esse conector USB onde a gente vai conectar o cabo USB para poder conectar no computador ou até no carregador de celular. Tá? É um USB tipo B, ó, parecido com o USB de impressora. A gente tem um botão de reset para poder resetar ele ao estado inicial. Temos um conector de alimentação DC, esse conector aqui, para que a gente possa conectar um carregador, um eliminador de pilha, um carregador que tem aquele plug padrão de carregador. E, na verdade, então, a gente consegue alimentar ele por conector USB ou por uma fonte de alimentação externa. Essa fonte de alimentação pode ser pilhas, pode ser bateria, pode ser um eliminador de pilha, como eu já falei, ou pode ser até um carregador de celular. É possível usar um carregador de celular comum com um cabo USB ligado diretamente no carregador de celular. Bom, o que é que a gente tem além disso? Alguns pinos aqui de alimentação e de controle, onde a gente tem o terra, tem aqui 2 pinos de terra, um pino para 5 volts, é o que a gente normalmente usa para alimentar os outros elementos do circuito, um pino de 3,3 volts, um pino onde a gente consegue fazer um reset, e um pino que a gente tem aqui uma medida de referência da tensão. Que mais que a gente tem? A gente tem também a possibilidade de comunicação serial através do Arduino. Então, nessa comunicação serial, a gente consegue falar com o computador através do cabo USB, e porque ele tem aqui dentro dele um outro microcontrolador que permite converter o sinal de USB em sinal serial. E aí a gente consegue trabalhar conversando diretamente com o nosso computador através de comunicação serial. Bom, uma outra placa Arduino é o Arduino Mega. O Arduino Mega ela é uma placa bem maior, tá? Ela tem 54 pinos de entrada e saída,
sendo que 12 desses pinos suportam PWM. Então a placa ela é bem mais estendida, ó. Tem essa parte aqui adicional, tá? E ela tem também mais memória, tá? Mais pinos de entrada e saída analógica e também mais memória. Outra placa interessante é o Arduino Nano. Esse Arduino Nano, ele é pequenininho, ele é mais reduzido e a ideia é que ele faça praticamente a mesma coisa que um Arduino comum faz. Só que ele não tem algumas coisas, por exemplo, um conector externo de alimentação, não tem, e o conector de USB, um conector mini USB, já é uma placa bem pequenininha. Um outro Arduino, uma outra placa interessante é o Severino, foi projetado pelo brasileiro Adilson Akashi, e é uma placa bem mais simples e a comunicação dela é através de porta serial mesmo, RS-232. Outra placa brasileira é o Mar Menino, foi projetada pelo cearense Daniel Chagas e está aqui o desenho dela. É um projeto bem mais simples que já tem até um suporte para 4 pilhas AA. Outra placa é o Paperduino, feito todo em papel, a placa dele é em papel, muito barato. Na verdade você compra o kit que tem o papel, os componentes e você mesmo pode montar em casa. Uma outra placa também é o LilyPad, o Arduino LilyPad. Ele é bem pequeno e a ideia dele é que ele possa ser usado em vestíveis, ou seja, que a gente consiga usar para roupas, sapatos, calçados, roupas, então projetos que usam roupas. Ele tem 5 centímetros de diâmetro e essa é a ideia principal dele. Bom, tá, e aí eu vou trabalhar com Arduino, o que é que eu vou comprar, né? O que é que eu vou comprar para poder trabalhar? Bom, existem kits vendidos aí já prontos com Arduino, kit iniciante, kit intermediário, kit avançado. Basicamente, cada tipo de kit desse, o iniciante ele tem menos componentes, o intermediário tem mais, o avançado tem mais ainda. Mas você também pode comprar componentes individuais e as placas individuais. Então você pode comprar a placa Arduino individual e comprar vários componentes e montar um kit seu, tá? Esses kits, esse kit que você monta para você mesmo, então você monta de acordo com sua necessidade. Então você vai comprar resistores, transistores, capacitores, botões de acordo com sua necessidade. Ou então comprar os kits já montados, como eu falei, e aí nesses kits já montados a gente tem os vários componentes. Ele traz os vários componentes num estojo fácil, organizado, tal, que a gente consegue carregar ele de forma mais organizada, tá? Então essas são as opções para a gente adquirir o Arduino. Um outro conceito interessante é que o Arduino pode ser expandido e essa expansão pode ser feita através de módulos de expansão que no Arduino são chamados de shields ou escudos. E ele tem uma maneira interessante em que você pode encaixar os módulos e empilhando esses vários módulos para poder acrescentar as funcionalidades. Então está aqui um empilhamento de vários módulos Arduino para poder acrescentar essas funcionalidades. Então, falamos da parte do hardware. Vamos falar então agora um pouco do software. O software é um IDE, é um ambiente de desenvolvimento, um programa especial onde você consegue escrever lá os seus sketches, os seus programas, tá? Então, um IDE, e aí como é que a gente faz para poder usá-lo? A gente precisa basicamente baixar, descompactar e começar a usar, executar e começar a usar. Como é que funciona ele? Está aqui uma tela dele, ó. Quando a gente abre o IDE do Arduino, a gente pode compilar os programas usando esse botão, enviar o programa para a placa, se ela estiver conectada com cabo, pode abrir um novo programa, um novo sketch, pode criar um novo sketch, pode abrir um sketch já existente ou pode salvar o sketch usando esses botões. Esse botão aqui ele consegue exibir um monitor da porta de comunicação serial para que você consiga ver o que é que o Arduino está mandando para o computador, a área onde você escreve o código-fonte e uma área de status onde você consegue ver
mensagens de erro e informações interessantes que estão acontecendo. Tá, mas e se eu não tiver a placa, não tiver condições de comprar a placa nesse momento e ainda assim eu quero trabalhar com o Arduino? Bom, existe a possibilidade de você simular o Arduino. Existem vários simuladores, tá? Aqui eu listei alguns simuladores, mas o que eu recomendo fortemente é o da Autodesk. É um simulador online, está aqui o endereço, e está aqui uma tela de como ele funciona. Basicamente você cria uma conta, você abre o site, né, abre esse endereço aqui, cria uma conta, e você, depois de criada a conta, você consegue desenhar os seus circuitos e trabalhar com o seu projeto, programando, fazendo seus programas e trabalhando com o seu projeto normalmente. Tá? Continuando, o que é que dá para a gente fazer com o Arduino? A gente então consegue fazer muita coisa a nível de internet das coisas, robótica, vestíveis inteligentes, eletrodomésticos inteligentes, automação residencial, automação industrial, projetos de inovação e produtos comerciais. Dá para fazer muita coisa nesse nível. Então, vamos ver alguns exemplos práticos do que dá para fazer com Arduino. A gente vai trabalhar aqui alguns exemplos bem simples, basicamente só para mostrar o funcionamento do Arduino e como que a gente consegue implementar. E eu vou trazer aqui 4 exemplos. Um Olá Mundo, que basicamente o Olá Mundo do Arduino é fazer um LED piscar. Como controlar o LED por botão, tá? Fazer um LED RGB brilhar em basicamente qualquer tipo de cor, qualquer cor, e mostrar um termômetro usando o Arduino. O que é que a gente vai precisar então, né, da plataforma do Arduino? O que é que a gente vai precisar para instalar? A placa, né, um driver e o IDE. A placa, então, já mostrei para vocês, a placa é uma placa Arduino, tá? E basicamente o que a gente faz é conectar a placa na USB do computador. Então eu tenho aqui a placa Arduino, um cabo USB, onde a gente conecta e conectou. Essa placa esse cabo está conectado na USB. Então o Arduino conectado na USB e a porta USB conectada no computador. Ele vai gerar uma porta COM, ou seja, uma porta serial para esse dispositivo. E esse dispositivo vai estar funcionando já. O que é que a gente então precisa? O driver, muitas vezes o Windows já vai reconhecer. E o IDE. O IDE basta a gente baixar do site do Arduino. Então, arduino.cc, e ele vai abrir essa página aqui. E aí, clica aqui nesse link de download. Clicando nesse link de download, a gente tem as opções aqui com o instalador do Windows para o Windows e um arquivo zip que você só precisa descompactar e executar. Eu prefiro esse zip aqui, tá? Então, baixou, descompactou, executou. Quando vocês descompactarem, então eu gosto de descompactar no C. Então, C Arduino. Tem um arquivo exe, basta executar esse arquivo exe. Se você quiser se você quiser ter esse arquivo como um atalho, basta criar um atalho na área de trabalho, onde você quiser, a partir desse arquivo exe. Então, a primeira execução é através desse executável, né? E tem algumas configurações aqui para a gente fazer. Na sequência, depois de executar Arduino, a gente iria em Arquivo, Preferências, Editor, Language, para a gente conseguir
configurar a língua padrão do Arduino. Deixa eu ver aqui. Então, o Arduino, o IDE abriu, é esse carinha aqui. O que é que a gente tem então? O arquivo, preferências, idioma do editor. Aqui ele está o padrão do sistema, então ele já entra em português. Tá? Se não entrasse, você poderia vir aqui e selecionar o idioma português do Brasil. A próxima etapa é, depois que, se tivesse na língua errada, teria que reiniciar o IDE. Depois a gente tem que selecionar o tipo da placa Arduino e a porta em que a gente vai se comunicar com ele. Então, ferramentas, porta, a gente está com a COM1, esse último Arduino que eu instalei está na porta COM1. A partir desse momento eu já posso gravar algum programa lá, tá? Carregar algum programa e instalar lá. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a linguagem de programação do Arduino. A linguagem de programação do Arduino é a Wiring, tá? Que na verdade é um subconjunto do C, C++. E ela pode ser dividida em 3 partes: a estrutura da linguagem, valores e funções. As estruturas de controle, a gente tem as estruturas básicas de uma linguagem: if, else, for, switch case, while, do while, break, continue e return. São estruturas básicas padrão do C, que são comuns em várias linguagens, né? A estrutura básica de um programa é essa que está aqui. Então, a gente tem em todo programa, em todo sketch Arduino, uma área em que a gente pode colocar comentário em bloco. Então, todo comentário em bloco é com barra asterisco. Coloca o comentário, finaliza com asterisco barra. Comentários em linha são feitos com barra barra. E todo sketch ele tem 2 funções básicas. A função setup, onde a gente inicializa o nosso sketch. Então, essa função setup ela é executada apenas uma vez, quando a máquina é ligada, quando a placa é ligada ou resetada. Então, ela serve para inicializar o nosso programa, a nossa função que foi programada. E a função loop, que é executada continuamente. Então, ela é executada, quando termina, ela é executada de novo, ela é executada novamente, até que a placa seja desligada. É nela, na função loop, que a gente vai implementar efetivamente o nosso programa. Alguns comandos básicos e comuns para que a gente possa fazer o nosso primeiro programa são pin mode, que ele define o modo que o pino ou de entrada ou de saída vai trabalhar. Digital write, que ele liga ou desliga uma saída digital, então ele escreve de forma digital. Delay, ele espera um determinado tempo, então você vai passar nessa função o tempo em milissegundos que você quer que o programa espere. Algumas constantes básicas também são as constantes low e high, que indicam nível baixo e nível alto, tanto da entrada quanto da saída. E input e output, que define se um pino vai ser de entrada ou de saída. Então, vamos para a primeira prática, e na primeira prática o que a gente vai fazer é piscar um LED. Tá? Essa primeira prática, a gente pode fazer uso de alguns exemplos que já tem na própria IDE do Arduino. Como é que a gente chega até ele? Então, a gente pode vir em Arquivo, Exemplos, Basics, Blink. Esse exemplo Blink já é um exemplo de piscar LED. O que é que ele vai abrir? Ele vai abrir um programa parecido com esse aqui, um sketch parecido com esse, em que a gente vai trabalhar com o pino 13. E por quê? Porque nesse pino 13 a gente já tem um LED conectado. Então vejam aqui, ó. Aqui tem um LED que já está ligado ao pino 13. A gente vai fazer uso dele, um LED que já está soldado na placa. E aí no programa o que é que a gente vai fazer? Vai escrever no pino 13 high, ou seja, vai subir a tensão do pino 13 para 5 volts, depois aguarda 1 segundo, depois escreve no pino 13 low, ou seja, desliga essa saída, e depois aguarda mais 1 segundo.
Quando essa execução finalizar, o próprio Arduino reexecuta o loop. E isso vai ficar continuamente sendo executado. Então, vamos trabalhar, né? A gente já fez a conexão da placa USB, está conectada aqui no computador. E a gente vai, então, abrir o IDE. Arquivo, exemplos, basics, blink. Vai abrir esse sketch aqui, onde tem aquele código que já foi mostrado lá na apresentação. Então, a gente tem um setup, e no setup a gente só basicamente diz que o pino de saída vai ser, o pino 13 vai ser de saída, e o loop que a gente já mostrou o funcionamento. Esse exemplo está cheio de comentário, o exemplo que já vem com a plataforma, então já está cheio de comentário, dizendo exatamente o que é que está sendo feito. Eu tenho um outro exemplo que está todo em português, mas vamos executar esse daqui mesmo. Se a gente quiser só verificar o código-fonte, então clica nesse tickzinho aqui. Se a gente quiser já compilar e tentar carregar na placa, usa essa setinha. Mas antes disso, vamos verificar se a placa está correta. Placa Arduino Uno, está ok. Vamos verificar a porta, é a COM5, ok. Então basta mandar compilar e carregar o código, o sketch lá no Arduino. Após essa compilação, ele já transmite o código via porta USB, né, até a placa. Tá? Essa transferência é feita diretamente via USB para a placa. E aí a placa, a partir desse momento, passa a ter gravado nela esse programa que foi implementado. Programa compilado, ele está carregando o programa na placa. Vê que está tendo uma transmissão de dados. E, a partir desse momento, a placa já está funcionando com um comportamento definido. Ou seja, o LED acende, passa um segundo aceso, apaga, passa um segundo apagado, acende, passa um segundo aceso e fica assim indefinidamente. Tá? Basicamente, um programa bem simples, um projeto bem simples. Bom, se a gente quiser evoluir esse circuito, né? Se a gente quiser trabalhar um circuito mais sofisticado, a gente vai precisar trabalhar com alguns outros componentes. O primeiro componente que a gente vai precisar trabalhar é o protoboard. O protoboard é uma placa de prototipação. É uma matriz de contatos que tem algumas características, que são o seguinte: essas trilhas que estão nas extremidades, elas têm essa ligação nesse sentido. Ó. A ligação está nesse sentido, na horizontal. Já esses pontos da matriz que estão no meio têm uma ligação vertical. Então, nesse sentido não há ligação. Nesse sentido vermelho aqui não há conexão. Nesse sentido verde aqui há conexão. Então, normalmente, a gente trabalha fazendo o seguinte: espetando os componentes nessa matriz do meio e fazendo a alimentação circular nesses pontos aqui. Positivo, negativo, positivo, negativo. E aí a gente vai jampeando dos componentes para as extremidades onde está a alimentação. Então, alguns exemplos aqui de circuitos feitos com protoboard. Alguns circuitos só para a gente entender como é que é. Espeto os componentes nessas matrizes e aí vai fazendo a ligação com os jumpers para poder ter o nosso protótipo funcionando. Algumas características do protoboard, né? Bom, a gente não precisa de soldagem, basta encaixar os componentes e tem protoboard de 300 até 6.000 furos para a gente trabalhar. Algumas desvantagens: ao longo do tempo, se você for usando componentes com pinos mais grossos, vai folgando os pinos. E aí isso pode gerar mau contato ao longo do tempo. Mas para prototipação é o que a gente trabalha, é a melhor maneira de trabalhar. Além do protoboard, a gente vai precisar de jumpers. São fios
que são utilizados para fazer as ligações entre os pontos. Então, existem jumpers macho-macho, são esses jumpers aqui, né? A gente tem jumpers fêmea-fêmea. Então, de um lado a gente tem plugs fêmea e fêmea, dos dois lados. E a gente tem jumpers que é macho-fêmea. Então, o que a gente tem aqui é, de um lado, conector fêmea, do outro lado, conector macho. Então, tendo esses vários jumpers aqui, a gente consegue trabalhar bem com os nossos projetos. Tá, então vamos trabalhar já uma nova prática, que é começar a ver o funcionamento de alguns sensores, trabalhar com sensores. Sensores, então, a gente viu que são transdutores que conseguem transformar energia, alguma energia do mundo físico para energia elétrica. No nosso caso, a gente vai fazer um circuito que vai acender um LED a partir de um sinal de entrada no pino 2. E esse sinal de entrada vai ser um botão, uma chave. Tá aqui o circuito que a gente vai usar na entrada. É um sensor de pressão, de movimento, e ele precisa de um resistor para poder fazer aqui a ligação correta. Temos então o circuito completo, o esquemático completo aqui do Arduino, com o negativo ligado no resistor e o resistor ligado no pino 2, com a chave ligando ao mais 5 volts. Então a gente tem o circuito final, esse aqui, que é a representação real daquele circuito lá, né? O pino 2 na chave, que na verdade está trazendo o positivo para o pino 2, e quando ela está aberta, a gente aterra ela via esse resistor aqui de 10K ou 20K, deve ser suficiente. O código-fonte para esse projeto é extremamente simples. A gente define que o pino do LED vai ser o pino 13, então a gente define constantes aqui, LED no pino 13. O pino 2 vai ser o pino da chave, o switch aqui em inglês. E a gente cria uma variável do tipo estado LED, que ela vai começar como low. No setup, a gente define que o modo do pino do LED vai ser de saída. Então, esse pino do LED a gente só vai gravar dados lá. Define que o pino do interruptor, da chave, é um pino de entrada. Então, define o modo de trabalho dele. E aí, no loop, a gente faz o quê? Lê o estado do LED, da chave, desculpe, dá um digital read switch pin. Então, a gente vai ler de forma digital o pino 2, o pino que tem o interruptor, e verifica se essa chave está alta ou baixa. Quando é que ela vai estar alta? Quando ela estiver ligando o positivo ao pino 2. E ela vai estar baixa quando ela estiver aberta, em aberto. Então, se ela estiver alta, é porque alguém pressionou a chave. Se ela foi pressionada, a gente vai verificar o estado do LED. Se ele está alto, a gente baixa. Se ele está baixo, a gente alta, torna ele alto. Então, o que a gente está fazendo aqui num pressionar da chave, a gente muda o estado dele. No próximo pressionar da chave, a gente muda novamente. De maneira que, a cada pressionar, ele vai mudar o estado. Depois a gente escreve no pino do LED o novo estado do LED e aguarda 200 milissegundos para poder verificar a próxima execução. Vamos ver isso funcionando, então. Eu tenho aqui o exemplo, que é o sensor-chave, esse exemplo aqui. Vamos conectar o circuito, tá? O circuito eu já deixei montado aqui, ó. E o que a gente tem nesse circuito é a chave, né? A chavinha. Ela vai ser ligada no pino 2. Então, essa chave aqui vai ao pino 2. Vamos desligar o Arduino
para não ter nenhum problema enquanto a gente está conectando. A chavinha vai ao pino 2, um lado dela, e o outro lado vai ao positivo. O outro lado da chave também tem um resistor que vai ao negativo, um resistor de 10K. E a gente precisa alimentar o circuito todo com o negativo, esse azul então vai no GND, no pino GND, a gente tem 2 pinos GND aqui, ground, e o positivo vai no mais 5 volts, é esse pino aqui. Tá? Mais 5 volts, GND, e a gente tem o circuito de acordo aqui com o nosso esquemático. Vamos voltar aqui, ó, tá bem parecido com esse esquemático aqui. Tá? Vamos então executar esse programa. Eu vou alimentar a placa. Alimentei o Arduino. E a gente vai carregar esse programa no Arduino. Ele vai compilar. Vejam que ele ainda está executando a última função, então ele ainda está piscando o LED, foi a última função que eu tinha carregado nele. Mas a gente está compilando o novo programa que vai dar um novo comportamento ao LED. O comportamento vai ser em função do pressionamento dessa chavinha aqui. Tá? Bom, pessoal, depois de compilado, então, e carregado na placa, a gente tem então agora a placa com um novo software, né, com um novo firmware, e a gente vê que o LED parou de piscar. Agora ele já deve estar com um novo comportamento. E qual é o comportamento? Ao pressionar o botão, ele vai acender o LED. Ao pressionar novamente o botão, ele vai alternar o estado do LED, que vai passar para ser baixo, ou seja, apagado. E vai ficar assim, alternando em função do pressionamento. Vejam que eu estou programando todo o comportamento. Eu uso componentes adicionais para programar o comportamento da minha placa, do meu circuito, do meu dispositivo. Tá? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a conversão analógico-digital. Então, o Arduino tem um conversor analógico-digital, de maneira que eu consigo ler sinais analógicos internamente como se fossem sinais digitais. Como é que ele faz isso? Ele faz leituras, amostragens do sinal analógico para que em algum momento ele me passe qual foi o valor daquele sinal digital, de forma digital. O conversor dele, né, a conversão, ela depende da resolução de bits. Se você tiver uma resolução de 8 bits, você vai conseguir ler até 256 valores. Se você tiver uma resolução de 10 bits, até 1024 valores. Uma resolução de 16 bits, até 65.000 valores. No nosso caso, a nossa resolução do Arduino é de 10 bits. Então, eu vou conseguir ler até 1024 valores. Então, o que eu tenho é, na entrada do Arduino, eu consigo ter uma tensão sendo aplicada. Essa tensão pode ser de 0 a 5 volts, variável, de forma analógica. Essa tensão de entrada vai ser mapeada para um valor medido, e esse valor vai ser de 0 a 1023. Ou seja, toda vez que eu quiser saber qual é uma tensão que tem na entrada da minha porta, eu tenho que fazer um mapeamento de 0 a 23 para saber qual é o valor da tensão e assim descobrir o que é que está tendo lá na entrada, qual é a tensão que está na entrada. Beleza? Bom, vamos falar um pouco também, para embasar o nosso próximo exemplo, sobre a criação de cores, né, de infinitas cores. Existem algumas maneiras de se criar cores na computação. Uma maneira é através do modelo RGB, do padrão RGB. Esse padrão é a abreviatura de um sistema de cores que é formado por 3 elementos. Um elemento vermelho, um verde e um azul. E essa sigla vem do inglês, Red, Green, Blue. O propósito principal, então, desse modelo é você conseguir reproduzir qualquer cor a partir da combinação dessas cores. Então, nesse exemplo aqui, mostra claramente o seguinte: se a gente não tiver nenhuma das 3 cores, a gente tem preto. Se a gente tiver só o vermelho, fica vermelho, só o azul fica azul, só o verde fica verde. Mas se a gente for combinando essas 3 cores, a gente consegue criar, por exemplo, um azul mais marinho,
um amarelo, o verde com vermelho ficaria amarelo, e a combinação das três completas ficaria branco. Tá? Esse é um padrão, por exemplo, usado em monitores de computadores. Já o de impressora é um outro padrão chamado CMYK, onde lá a gente tem 4 tintas que conseguem formar as várias cores com fundo branco. No caso do monitor, o fundo é preto, então a gente vai usar o RGB. A gente vai, para o nosso próximo exemplo, usar então um LED RGB. O que é um LED RGB? É um LED que possui 3 LEDs embutidos. Um LED vermelho, um LED verde e um LED azul num único encapsulamento. Tá? Então, se a gente conseguir trabalhar as cores primárias, né, as 3 cores RGB, em cima desse LED, a gente consegue criar praticamente, virtualmente, qualquer cor. Então, a gente dá para fazer isso com Arduino, variar a intensidade de cada cor para poder criar uma cor que a gente queira. Então, o LED RGB ele tem esse formato e ele tem 4 pinos. O primeiro pino, que está mais próximo dessa área chanfrada, é um pino do vermelho. O segundo pino, que é o pino maior, é o catodo, é o negativo de todos. Depois a gente tem o anodo do green e o anodo do blue. Dessa forma, a gente então tem um negativo e 3 positivos, um positivo para cada cor. Tá? Então vamos à nossa prática, que é a seguinte. A gente vai controlar um LED RGB, tentando gerar várias cores, diversas cores, e para isso a gente vai usar 3 potenciômetros para poder controlar o nível de leitura de cada porta analógica, de 3 portas analógicas, e a gente vai usar as 3 saídas PWM, 9, 10 e 11, para poder escrever um valor, simular a escrita de um valor analógico em cada um dos anodos do LED RGB, formando assim, tentando formar assim as várias cores. Tá? O programa, então, que a gente vai trabalhar é esse aqui. A gente define variáveis aqui para o LED R, o LED G e o LED B, vão ser o LED 9, 10 e 11, pino 9, 10 e 11. E o potenciômetro R vai estar no pino 0, o potenciômetro G no pino 1, o potenciômetro B no pino 2. Na função setup, que é a função de configuração, só é executada apenas uma vez, então a gente vai definir o modo de operação dos pinos R, G e B, dos pinos 9, 10 e 11. Ele vai trabalhar em modo de saída. E na função loop, basicamente a gente vai ler como é que está a situação de cada potenciômetro. E lembrem que essa leitura vai retornar um número de 0 a 1023. E com esse número, o que é que esse programa está fazendo? Ele está dividindo por 4. Por que isso? Porque se ele vai ler de 0 a 1023, eu quero fazer um mapeamento dessa leitura para de 0 a 255. Então, eu estou dividindo por 4 para simplificar a conta. 256 vezes 4 dá 1024. Então, eu divido a leitura aqui por 4 para ter entre 0 e 255. E aí eu vou escrever na minha porta de saída, que ela trabalha com valores de 0 a 255, eu vou escrever o novo valor em função da leitura do potenciômetro. Então, o programa é extremamente simples e ele lê a medida do potenciômetro de entrada e escreve na saída o nível de cor que eu quero. Vamos, então, ao projeto. Eu vou colocar aqui um que já está montado. Tá? Nós temos aqui o circuito, onde eu tenho o LED RGB aqui. Ele está com 3 potenciômetros, tá? E vou voltar aqui um pouquinho para o circuito. Ó. O circuito está tentando simular, está fazendo o que está aqui nesse projeto. Então, a gente tem 3 potenciômetros que estão ajustando o nível de intensidade das luzes ali do LED.
Como esse LED está num encapsulamento bem transparente, uma maneira melhor de visualizar as cores é colocar um anteparo aqui que vai dissipar melhor a cor, espalhar melhor a cor para a gente conseguir ver melhor a composição das cores. Tá? Então vou colocar esse papel para servir de anteparo. E aí a gente vai tentar ajustar aqui as cores. Estou ajustando o vermelho, colocando mais vermelho ou menos vermelho. O verde e o azul. Beleza? Agora vamos fazer uma combinação entre essas cores para ver o resultado. Se eu colocar um pouquinho de vermelho e um pouquinho de verde, a gente começa a ter um laranja, uma cor já diferente. À medida que eu vou aumentando as cores aqui, ele já vai modificando as cores, foi ficando cores bem diferentes. Então, mais verde, mais vermelho, vai ficar um laranja mais forte. Tá? Se eu colocar, então, o vermelho, um pouquinho de vermelho e um pouquinho de azul, o que é que a gente tem? A gente tem um roxo. Tá? Se eu colocar agora um pouquinho de azul e um pouquinho de verde, a gente tem um azul aí mais parecido com o oceano. Tá? E se eu colocar um pouquinho de vermelho, nos três a gente vai ter uma cor aí, uma combinação de cores, várias cores diferentes. Tá? Bom, pessoal, é isso. Basicamente esse projeto ele tenta, agora a gente tem um branco, todas as cores bem fortes. Tá? Então esse projeto, a ideia é essa, é poder controlar um LED definindo praticamente qualquer cor nele. O próximo projeto, o próximo exemplo, ele é um sensor de temperatura, um termômetro. E a gente vai usar para esse projeto um componente chamado LM35, que é um sensor de temperatura de precisão. O formato dele é esse aqui, parece com um transistor. Eu tenho ele aqui, esse aqui é o LM35. Tá? E o que a gente vai fazer aqui é trabalhar com ele como sendo um sensor de temperatura. Então, qual é a ideia? Esse LM35 está calibrado em grau centígrado e ele funciona assim. Para cada grau centígrado que ele está medindo, ele entrega 10 mV na saída dele. E a pinagem dele é essa. No primeiro pino ele entra com a tensão de alimentação, no pino do meio é a tensão de saída e o pino da direita é o GND ou negativo. Então, positivo, negativo e saída. A saída, então, vai ter 10 mV para cada grau centígrado que ele está medindo e ele consegue trabalhar de menos 55 graus até mais 150 graus centígrados. E dá para a gente alimentar ele com tensões de 4 a 30 volts. Como a nossa alimentação do Arduino está com 5 volts, a alimentação da USB, então deve atender para a gente muito bem essa alimentação da USB do Arduino. Então, uma comparação aqui, né, de novo aquele mapeamento, a gente tem a tensão de entrada vai de 0 a 5 volts, que na verdade vai ser medida pelo Arduino de 0 a 1023, e que se cada milivolt representa 1 grau centígrado, então dá para a gente dizer que isso vai ser mapeado de 0 até 500 graus centígrados, pois 5 volts são 500 milivolts. Tá? Então, 5 volts são
5.000 milivolts. Então, a gente então vai fazer a prática, que é um sensor de temperatura com o LM35. O que é que a gente vai fazer? Ler os valores informados pelo LM35 e converter isso para grau centígrado, enviando essa informação para a serial do computador. O circuito, então, seria um Arduino, onde os mais 5 volts vai direto para o primeiro pino, o GND vai para o último pino e os pinos 0, que é a primeira porta analógica, vai para o pino do meio do LM35. O programa vai fazer o seguinte: no setup a gente só vai inicializar a porta serial com velocidade de 9.600 kbps. A gente vai usar isso aqui para poder ler as informações que estão vindo da porta serial. No método loop, na função loop, então a gente vai ler a porta, vai fazer uma leitura analógica da porta A0, que é a porta LM35 pin, vai imprimir esses valores até por questão de depuração, vai mostrar o valor que foi lido, vai fazer um mapeamento através da função map do valor lido para 0 a 1023, tá? Quer dizer, desculpe, vai fazer um mapeamento do valor lido que vai estar entre 0 e 1023, mas a gente quer mapear isso para de 0 a 5.000, e aí guarda nesse temp aqui, mostra esse temp. Só que como eu aumentei um pouquinho aqui, eu multipliquei por 10, na verdade a gente vai ter que dividir por 10 para ter essa temperatura em número fracionário, porque esse map aqui ele só funciona com número inteiro. E aí a gente tem como resultado a temperatura final em grau centígrado certinho. Então vamos colocar a mão na massa, né? Nesse caso, pessoal, eu vou usar para a gente trabalhar um Arduino Nano. Eu tenho aqui um Arduino Nano e é o Arduino que a gente vai usar para trabalhar. Basicamente, o que eu vou fazer é pegar alguns cabinhos, alguns jumpers fêmea, espetar nos pinos do Arduino Nano, no pino A0, no pino positivo e no pino GND, tá? E em seguida eu vou conectar o meu LM35 com a pinagem correta aqui também, né? O positivo, negativo e o sinal. Tá aqui o positivo é o amarelinho, está mais para a direita, o negativo do meio e o sinal do meio e o negativo da direita. Liguei isso aqui, conectei meu cabinho USB. Esse cabo já está conectado no computador. Não está. Eu vou conectar agora. Ele conectou, já está em funcionamento. A gente já tem aqui o LM35. E ele já está mandando informações aqui, pessoal, para a serial, para o computador. Conectado a placa no computador, então a gente vai partir para o IDE. E aí no IDE, o que a gente vai fazer é algumas configurações, né? Então a primeira configuração é, no menu ferramenta, a gente tem que configurar o tipo da placa corretamente. E aí o tipo da placa, essa placa é nano, então a gente vai fazer essa configuração do tipo da placa e da porta correta, já que a gente instalou o Arduino em outra porta. Ok, então temos aqui placa Arduino Nano, porta com 4. Depois disso, então, a gente já pode pegar o programa e carregar para a plaquinha. Carregando para a plaquinha, ela já vai começar a funcionar da forma correta. Na verdade, essa placa já está carregada. E aqui a gente já consegue, clicando nesse botão, ver essa tela que monitora a porta serial com 4, da qual a gente pode obter as informações que estão sendo enviadas pela placa Arduino. Então, cada pulso desse aqui do Arduino, ó, é uma transmissão para essa tela. E aqui a gente pode ver que ele está mostrando já a temperatura de 29 graus, 29,8. Se a gente pegar no
no componente, no medidor de temperatura, e segurar ele, por exemplo, a gente vai ver a temperatura subindo, né? A temperatura do nosso corpo 35 graus, então ela deveria subir até uns 35. Se a gente pegar, eu tenho aqui um copo de água gelada, e colocar ele próximo da água gelada, a gente vai ver que a temperatura vai cair. 27, 26, 25, 24, 23 e caindo. 22. Se a gente soltar no ambiente, ele vai voltar para a temperatura, está voltando, 24, 25, até a temperatura ambiente, que é a temperatura de 29. Bom, vamos voltar aqui para a apresentação. O que é que a gente vai mostrar mais agora? Basicamente, alguns outros projetos que a gente pode encontrar na internet que já foram feitos com Arduino. Então, a gente tem projetos de robótica, vários projetos interessantes. E então, por exemplo, robótica dá para fazer com Arduino, tá? Existem kits já prontos ou pré-prontos para você conseguir trabalhar com robótica com Arduino. Um projeto interessante que eu coloquei aqui é esse KickBee. Uma mãe desenvolveu um dispositivo vestível, né, em que ela detecta os chutes do bebê e para cada chute é feito um tweet daquele chute do bebê. Um outro projeto é uma cafeteira controlada por Twitter. Está aqui a URL desse projeto. O cara pode mandar um tweet para que a cafeteira ligue e comece a esquentar o seu café. Um outro projeto é de um vestível de pisca de direção para a bicicleta, uma jaqueta que pisca a direção da bicicleta. Então está aqui a lista de ferramentas, de materiais, e está aqui a URL onde a gente pode encontrar esse projeto. Outro projeto interessante, um medidor de consumo de energia pelo Twitter. À medida que o consumo vai mudando, esse dispositivo envia tweets para a pessoa saber qual o consumo de energia que está na sua casa ou numa tomada de algum dispositivo. Outro interessante é esse Botanicals. Ele é uma planta que chama pelo dono quando ela está seca. Então, na verdade, é um dispositivo que mede a umidade da planta e quando essa planta está muito seca, ele envia mensagem para o dono avisando que é hora de aguar a planta. Outro projeto é uma fechadura com abertura por batidas secretas. Nesse projeto, a gente tem uma sequência de batidas, por exemplo, e aí, numa sequência de batidas específicas, programada, secreta, esse dispositivo abre a porta. Esse outro projeto é o Lecal, é o tênis guia para cegos. Então ele tem uns sensores aqui na frente e tem um Arduino LilyPad no calcanhar e ele consegue monitorar se tem algum obstáculo na frente e vibra para poder avisar a pessoa que está com o tênis calçado que tem um obstáculo à frente. Essa bengala eletrônica é mais um projeto, foi desenvolvido por um brasileiro e é uma bengala que também vibra quando tem obstáculo à frente. Um outro projeto interessante, alguns devem gostar mais do que outros, mas é esse The Inebriator. É uma coqueteleira automática, então você escolhe a bebida que você quer e ela vai misturando as bebidas aqui para poder formar o coquetel que você escolheu. E aí ela serve ao final o coquetel escolhido. Um outro projeto é o Cityway, é uma cadeira elétrica, cadeira de rodas elétrica, só que num formato daqueles dispositivos que andam com apenas duas rodas e que conseguem se equilibrar com apenas duas rodas. E por último, tem esse projeto aqui do iWriter, que é um software que permite desenhar apenas com o movimento dos olhos. Outra linha de projeto interessante é a linha de projetos de automação residencial. Então, dá para trabalhar com isso. Isso é uma linha de projeto bem interessante que as pessoas podem trabalhar. Bom, pessoal,
é isso. Espero que tenham gostado. Obrigado por me ouvirem esse tempo e até mais.